Olá, seja bem-vindo ao podcast número 1. Eu já tinha um podcast Fala Cop, também participava do Diário do Grande ABC. Agora, com esse podcast número 1, que vai ser primeiro maravilhoso, porque vamos falar de um lugar turístico, lugar ligado à natureza. Fica aqui na Grande São Paulo, viu, gente? Faz parte de Santo André. Vamos falar de Paranapiacaba, esse lugar mágico, místico, fantástico. E para isso, vamos chamar uma pessoa que desde o início começou a empreender lá, é um empreendedor de sucesso. Vamos falar com Silvio Cunha, que é proprietário de duas pousadas que você precisa conhecer, viu? Vai ficar sabendo um pouquinho mais. A Shambhala e Avalon. Olá, seja bem-vindo, Silvio. Olá, Gustavo, muito boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde a toda a sua grande audiência. É um prazer estar aqui com você. E vamos bater papo. Vamos falar sobre Paranapiacaba, vamos falar sobre história, vamos falar sobre a ferrovia. Tem bastante assunto para hoje. Então vamos começar do início, a história de Paranapiacaba. Como você ficou conhecendo de Paranapiacaba? Porque parece que Paranapiacaba começou na linha férrea, ligado a Santos. As pessoas tinham que levar até mesmo cafés para Santos. Então, como começou a construção da vila? Como você ficou conhecendo a vila de Paranapiacaba? Legal, excelente pergunta, Gustavo. É, o que pouca gente conhece, o que pouca gente sabe, é que Paranapiacaba ela é muito mais antiga do que a história da ferrovia, do que a história dos ingleses em Paranapiacaba. Na verdade, a história de Paranapiacaba, ela começa antes do descobrimento do Brasil, porque aquela região era habitada por tribos indígenas, né? E essas tribos, elas tinham caminhos que eles construíam para fazer troca de produtos com outras tribos, né? E Paranapiacaba é a passagem de uma dessas trilhas. Inclusive, ela tem um nome, é um dos ramais de um caminho ancestral, né, milenar, chamado Caminho de Piabiru. O que vem a ser o Caminho de Piabiru? Muito bem. Eu estive recentemente no Peru, mais precisamente fazendo pesquisa na Universidade Federal lá de Cusco, para me informar mais sobre o Caminho de Piabiru, porque é um caminho que é descrito na literatura como um caminho que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, saindo de São Vicente, da cidade de São Vicente, lá no litoral, passando por Paranapiacaba. Inclusive, tem uma série antiga da Rede Globo chamada A Muralha, que retrata bem esse caminho, era por onde os índios subiam para o Planalto, né? E esse caminho ele se estendia até o Peru. Na verdade, os incas, que eles construíram, eram grandes exploradores, construtores, eles construíram mais de 30 mil quilômetros de estradas pela América do Sul e chegaram até a América do Norte. Esses caminhos, conhecido com Capamarran, desculpa minha quechua, Uhum. meu quechua não é tão bom assim. Esse caminho, conhecido como Caminho do Rei, ou Caminho Principal, ele se ligava com outros caminhos alternativos que outras tribos construíam, inclusive dos nossos índios. Então, em algum desse instante, né, esses caminhos se encontravam, então nós tivemos trocas entre os nossos índios, as nossas tribos indígenas, com as tribos incas e outras tribos, né? Então, é um caminho milenar. Por conta disso, quando foi ser construída a ferrovia, que a ferrovia ela foi construída a partir de uma ideia do senhor Irineu Evangelista de Souza, conhecido como Barão de Mauá, grande empresário brasileiro da época, que por influência, ele influenciou o então imperador Dom Pedro II a construir uma estrada de ferro que ligasse a parte sul de Minas Gerais e de São Paulo e do Rio de Janeiro para escoar a produção agrícola, que o Brasil naquela época estava se tornando um grande produtor de café, e nós tínhamos que exportar esse café para a Europa. E até então esse café, ele para sair do sul de Minas, do interior de São Paulo, para descer para o Porto de Santos, era feito em lombo de mula, porque não existia a Anchieta, não existia imigrantes, E não existia demorava nada muito, disso. né, Silvio? Você imagina, você imagina a quantidade que demorava e a pouca produtividade que tinha.
Então, o grande empresário e visionário Irineu Evangelista de Souza, o senhor Barão de Mauá, ele teve a ideia de construir essa ferrovia. Foi aí que ele contratou, o governo brasileiro contratou a empresa SPR, São Paulo Railway Company, da Inglaterra, para vir construir essa estrada de ferro. E foi, na época, a maior obra de engenharia do mundo na ferrovia. Por quê? Porque é a primeira vez que eles tinham que transpor um desnível de 750 metros entre o Planalto e a planície e o litoral. E isso foi feito através de cabo de aço, num sistema chamado funicular. E quem orientou aonde construir essa ferrovia foi justamente por orientação de tribos indígenas, que já conheciam o caminho de Ipiabiru, né? E, aliás, ele tem esse nome em virtude de a teoria assim mais a teoria não o que é mais aceito na Universidade do Peru é que no Peru havia um grande senhorio chamado Biru. Depois dos imperadores, Biru era o que tinha mais terras no Peru. Então, o Piabiru significa caminho para o Biru, caminho para as terras do Biru. E talvez daí o nome, inclusive, Peru. E foram esses índios que orientaram os ingleses na construção da ferrovia. Os ingleses, então, se instalaram onde hoje é a vila de Paranapiacaba, montaram acampamento lá como parte central para construir a ferrovia de Paranapiacaba para o litoral e de Paranapiacaba para o interior. E parece que demorou tanto assim para. Eles trabalharam tanto tempo que até trouxeram as famílias, porque as famílias aí começou a crescer em volta e virou uma vila, né? Exatamente, exatamente. Então, os operários, né, tanto ingleses como brasileiros, que foi ocupado muita mão de obra brasileira, né, para construir aquela ferrovia, começaram a chegar, quando montaram o acampamento e quando foi construído o primeiro sistema funicular, começaram a chegar imigrantes. Os primeiros imigrantes vindo para o Brasil no início do século, e obrigatoriamente eles tinham que passar por Paranapiacaba. Saiu do Porto de Santos, desembarcavam em Paranapiacaba e ali os imigrantes já começaram a ver as primeiras possibilidades de trabalho na Terra Nova, né? Então, por isso que Paranapiacaba é dividido em parte alta e parte baixa. Parte baixa onde ficava o acampamento dos ingleses, dos operários que trabalhavam na ferrovia. Na parte alta, era uma colonização italiana, portuguesa, que eram os primeiros colonos que estavam chegando, começaram a abrir picadas, trilhas no morro, que até hoje tem essas ruazinhas sinuosas. É legal para todo mundo ir conhecer Paranapiacaba, conhecer um pouco desses lugares, nessa arquitetura, tudo isso que eu estou falando está lá ao vivo para todo mundo ver. E ali eles começaram a fazer os primeiros fast food para vender justamente para os operários da ferrovia. Então começou-se a criar ali uma comunidade, uma vila com dois tipos de colonização, dos ingleses e dos italianos, portugueses e espanhóis que estavam. Era separado a parte baixa e a parte alta. Parte alta como é até hoje. Hoje ainda há essa separação. O que divide as duas é justamente a linha do trem, por sobre a qual passa a passarela. Tudo são pontos turísticos de Paranapiacaba. E uma curiosidade, foram os índios que colocaram o nome de Paranapiacaba, porque através de estudos falaram que Paranapiacaba é de onde se avista o mar, é isso? Exatamente, exatamente. É Em uma palavra Tupi-Guarani. tupi-guarani. Em tupi-guarani, a pronúncia correta é Paranã-Epiacaaba. Paranã-Epiacaaba, lugar de onde se avista o Rio Grande. O Rio Grande, que é o mar. Que bacana. E o início do turismo, quando começou a chegar famílias, pessoas curiosas em ver um lugar paradisíaco, esse lugar maravilhoso? Muito bem, uma ótima pergunta também. Então, Paranapiacaba se tornou uma vila desconhecida do grande público, a maioria das pessoas não conheciam, nunca ouviram falar de Paranapiacaba, que era onde realmente trabalhavam apenas os funcionários da ferrovia, né? E era uma cidade dormitório, né? Onde as pessoas moravam, que trabalhavam na ferrovia, moravam. Essas casas elas eram dadas pela companhia ferroviária, que fazia toda a administração da vila. Então lá eles tinham médicos, farmácias, mercados, né? Paranapiacaba, Gustavo, para você ter uma ideia, já foi o lugar mais importante de todo o grande ABC paulista. Olha só.
É uma coisa assim impressionante. É à frente de São Bernardo do Campo, Santo André, eram tudo localidades pequenas. São Bernardo da Borda do Campo. Paranapiacaba era onde tudo acontecia, porque tudo que ia para a Europa ou voltava dela, obrigatoriamente tinha que passar por Paranapiacaba. Então tinha uma vida social, cultural muito intensa na vila, né? E aí as pessoas iam por curiosidade até lá conhecer, porque ouviam falar, olha, tem uma vila inglesa construída pelos ingleses, tem um relógio que parece o Big Ben, lá no meio do mato, no meio da mata. Então você criava todas aquelas histórias, né? Tipo o Indiana Jones, né? Então Sim. todo mundo tinha. Algumas pessoas tinham curiosidade de pegar o trem e ir até lá conhecer, porque naquela época o trem de passageiros, ele saía de Jundiaí e descia a serra, ia até Santos. Você conseguia fazer um passeio belíssimo pelas escarpas da serra, né? Até Santos. E foi aí que começou a Paranapiacaba mostrar sua grande tendência, né, o seu grande potencial para o turismo. Mas até então ela ainda não era uma cidade turística, não tinha nenhuma infraestrutura para o turismo. A infraestrutura local era apenas e tão somente para os funcionários que trabalhavam na ferrovia, né? Muito bem. Essa ferrovia ela foi privatizada, porque quando ela foi construída, começou por volta de 1860, os ingleses ficaram com 90 anos de concessão sobre ela, que terminou em 1950, quando então Paranapiacaba e toda a ferrovia vem para as mãos do governo federal, vem para as mãos da União. Ficou durante todos esses anos, né, sob os cuidados, sob o domínio da então Rede Ferroviária Federal SA, conhecida antigamente pela sigla RFFSA, né? Depois disso, na década de 80, se eu não me engano, foi privatizada. Um consórcio chamado MRS comprou a malha ferroviária, né? E todo o entorno, inclusive a vila toda, ficou esquecida, ficou abandonada. Essas casas elas foram invadidas, né? Muita gente perdeu o emprego, né? Saíram das casas, vieram buscar possibilidade de trabalho em outras cidades, em São Paulo, Mauá, Ribeirão Pires, enfim, e largaram as casas lá, porque não tinha mais gerência, não tinha mais quem administrasse ali a vila. E ficou por um longo tempo assim. Quando então aquele prefeito de Santo André que foi assassinado, Celso Daniel, ele percebendo que estava sendo dilapidado todo o patrimônio, né? Porque que começaram a ir vândalos para lá, se apropriar das casas, arrancar tudo que fosse de metal para comercializar como ferro velho. Ele teve então a intenção, a ideia de comprar isso da União. Então ele compra Paranapiacaba da União, comprou todos os imóveis, tanto é que todos os imóveis da vila, hoje da parte baixa, da vila histórica, da vila inglesa, pertence à prefeitura de Santo André, bem como todo o entorno, toda a mata em volta pertence a Santo André. E Santo André, então, começa a implementar o turismo sustentável na vila de Paranapiacaba. Chamou os moradores, falou: olha, pessoal, hoje, agora vocês não são mais ferroviários, agora vocês são receptivos turísticos. Ele começou, então, o primeiro projeto de turismo sustentável na vila, chamada Portas Abertas, onde cada morador que tivesse, né, a intenção, quisesse participar do projeto, ia determinar um cômodo da sua casa para criar ali um refeitório, um restaurante, para começar a receber os turistas que começariam a ir para Paranapiacaba. E é nesse contexto que eu entro. E quais foram os primeiros comércios a começar em Paranapiacaba? É, a rede de hotel, pousadas, Alimentação. alimentação. Alimentação através do projeto Portas Abertas, né? Então foi o primeiro projeto turístico da vila, né? Começou a se criar esses pequenos restaurantes familiares, né? E aí havia necessidade, sim, de hospedagem. Quando eu cheguei em Paranapiacaba, Gustavo, para você ter uma ideia, Que ano mais ou menos? isso nós estamos falando de 2001, 2002. Quando eu cheguei nessa época a passeio, né? Porque toda a minha adolescência eu ouvia os meus amigos da adolescência, minha história com o Paranapiacaba começa lá atrás, né, na adolescência. Ouvia meus amigos falar que foram acampar nesse lugar místico, com o relógio do Big Ben no meio da mata, e a gente ficava criando aquelas histórias na cabeça. Sempre tive vontade de ir lá conhecer, mas nunca tive oportunidade.
Um belo domingo, né? Peguei a minha namorada na época, falei, vamos conhecer Paranapiacaba. E me E é encantei. pertinho de Santo André, né? Pertinho, é Meia horinha de pertíssimo. Santo André. Meia hora de Santo André, a 1 hora apenas uma hora e 10 de São Paulo, né? Super tranquilo para ir. Quem mora em São Paulo, dá para ir de trem até Paranapiacaba. Não até Paranapiacaba. O trem, ele é um trem que vem de Jundiaí e ele vai até Rio Grande da Serra. Em Rio Grande da Serra tem um ônibus urbano que a gente pega, 15 minutos, está em Que Paranapiacaba. maravilha. E quais são os dias que esse trem veicula? Todos os dias, é um trem de Todos os linha. dias? Todos os dias. Esse daí é um trem de linha, o ônibus também, né? Não façam confusão com o trem turístico, que sai aos domingos, né? Com um trem de época, com vagão de época. Mas esse trem do domingo, Gustavo, ele é um bate-volta. Ele vai pela manhã e volta à tarde. Então a pessoa só tem esse período do dia para aproveitar, né? Quem quer ir sem ir de carro, pode ir com transporte urbano que chega até Paranapiacaba com grande facilidade. E qualquer dúvida, é só falar com o Silvio. O Silvio vai estar passando as redes sociais. Tem também o contato da prefeitura. Então, se alguém tiver alguma dúvida, como chegar em Paranapiacaba, a gente vai estar desvendando aqui, que é muito fácil, tá bom? E vamos falar sobre os pontos turísticos, né? Tem um que foi criado em 1898, que é o Museu do Castelinho. E é Exatamente. interessante que era do engenheiro-chefe, ele ficava observando todo mundo lá, porque é um dos pontos mais altos. Eu fui lá verificar e é um lugar muito bonito, bem conservado, né? Exatamente. Aliás, a vila toda de Paranapiacaba, ela é considerada um museu a céu aberto, né? Que as pessoas perguntam o que tem para se fazer em Paranapiacaba? As fotos estão aqui, ó, cada imagem bonita. Exatamente. Igreja, Exatamente. o relógio Big Ben, Exatamente. a A casa casa é de essa aqui, máquinas, a casa do Castelinho, o a casa do castelinho. engenheiro-chefe, né? Então você vê, é uma arquitetura muito rica e está íntegra, está lá, disponível para todo mundo ir conhecer. É uma arquitetura neo-vitoriana, né? A casa do engenheiro-chefe, que eu já vou explicar sobre ela, também é uma construção neo-vitoriana. Todas as casas em Paranapiacaba, elas foram construídas com pinho de riga. Pinho de riga, Gustavo, é um pinho extremamente nobre que só nasce na região de Riga, do rio Riga, que fica na Letônia, próximo à Rússia. Mas por que essa madeira? Porque os ingleses, como grandes construtores de ferrovia pelo mundo inteiro, eles sabiam exatamente quais materiais utilizar dependendo das condições climáticas. Como a nossa região é uma região muito úmida, então precisava de uma madeira realmente potente, forte, que aguentasse as intempéries do tempo. E eles estavam certos, que as construções estão Sim. todas lá Porque íntegras. devido à Serra do Mar, do nada chega uma névoa, fica muito bonito, né? Dá esse Exatamente. clima europeu. Exatamente. 100 anos depois estão lá as construções. E o engenheiro-chefe, ele realmente, ele morava nessa. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Olha as imagens que bonitas, né? A igreja, pode casar lá, pode fazer imagens lá. Tem um trem também para o pessoal tirar fotos, né? Quem vai casar, Exatamente. formatura. É. Inclusive, a igreja, eu vou contar também uma historinha sobre ela. Na casa do engenheiro-chefe, que é construído, que nem você falou, na parte mais alta e mais central da vila, era de onde ele fazia toda a observação dos trabalhos executados no pátio ferroviário. Só que, da casa dele, ele tinha também uma visão 360 graus de todas as casas da Foi vila, pensado estrategicamente, né? o que estabelecia ali uma relação panótica. A relação panótica é aquela que você sabe que você está sendo observado, portanto, vou tentar não fazer nada errado porque pode ter alguém me olhando. É tipo um BBB, um Big Brother Paranapiacaba, né? Então, essas casas, elas eram atribuídas aos funcionários conforme o posto que ele ocupava dentro da ferrovia e da estado civil dele. Então, um engenheiro, né, que era um escalão bem alto na hierarquia da ferrovia, com família, morava na casa de engenheiro, na Rua dos Engenheiros, que inclusive a pousada Chambala, esta daqui, Olha que pousada ela maravilhosa. é construída, ela é uma casa de engenheiro, com lareira, teto, o pé direito do teto, 3,5 metros de altura, né?
paredes duplas, quartos amplos. É ali que eu faço a hospedagem das pessoas. Então, a pessoa, quando ela vai conhecer a pousada, ela faz uma imersão na história. Ela vai viver, vai vivenciar como as pessoas da época, um engenheiro da época vivia naquele casarão. Olha só, e é meio indiana, mística. Fala um pouquinho. Exatamente. A Shambhala, nós colocamos o nome Shambhala remetendo a uma cultura indiana, né? E vem do sânscrito, né? A cidade luz. E os indianos, eles acreditavam que em algum instante a humanidade convivia aqui na Terra com anjos, com deuses, com seres superiores, né? E esses seres superiores ensinaram muitas tecnologias para os humanos, buscando a evolução tecnológica, de consciência, uma nova forma de vida, né? Porque até então a gente era meio abrutalhado, a gente era meio selvagem ainda, né? E o homem, em toda a sua ganância, né? Ele resolveu a querer mais desses deuses, desses seres. Começou a exigir mais e mais e mais, e aí começaram a cometer teofagia. Por conta disso, os deuses falaram assim: falaram, olha, se vocês não nos querem mais aqui, ok, nós vamos nos retirar. Então eles se interiorizaram para dentro da terra, numa cidade luz, repleta de luz, chamada Shambhala. E de lá eles emanam inspirações para a crosta terrestre, para inspirar as pessoas, né, e elevar seu nível de consciência, a se melhorarem, a viverem como uma única raça humana, né, no planeta Terra. Então, Shambhala remete a essa coisa do lugar de transformação, aquele lugar que você vai, né, e sai dali transformado. Essa é a minha ideia na pousada, de que seja um lugar, um refúgio de transformação, onde a pessoa sai do seu cotidiano, da correria do dia a dia, dos seus problemas e vá para esse lugar viver um pouco da experiência de Paranapiacaba, o frescor das matas e as sensações dentro da pousada, com incensos, com um visual, né? Eu tenho vários recursos, né, olfativos, visuais, para justamente remeter essa pessoa a um plano superior, né, a ela sentir essa transformação. Inclusive, tem avaliações dos hóspedes do Google. O pessoal fala, ó, o lugar tem o principal, paz, que é o que procuro e valorizo muito, é limpo, acolhedor, confortável e rústico. E o segundo comentário aqui, lugar histórico, muito confortável e preço justo, recomendo. É isso mesmo. É isso que nós esperamos, né? Isso que nós oferecemos, porque nós procuramos fazer um tipo de hospedagem humanizada, né? Nós acreditamos muito nessa proximidade, nesse calor, nesse acolhimento. Então, vir se hospedar em nossas pousadas em Paranapiacaba, né, é mergulhar na história, é sentir-se acolhido, é ter o aconchego, aquelas tradições de acolhimento que se tinha em épocas passadas. Então é isso que eu vou buscar lá atrás para trazer para o presente, que é isso que a gente está precisando um pouco, né, Gustavo? É Um verdade. pouquinho de carinho, todo mundo gosta, É né? lá encontra o refúgio do cotidiano, ideal para desacelerar, recarregar as energias também e sentir verdadeiramente em casa, né? Isso mesmo. E a relação também de Shambhala, né, com a. Por que essa questão indiana? Por que Shambhala dentro de uma vila inglesa? Porque os ingleses eles também foram grandes exploradores e eles também foram explorar as Índias. Então tem uma ligação muito grande entre a cultura indiana e a cultura inglesa. Por isso essa ligação, um pouquinho da Índia dentro da vilinha da Inglaterra. Vamos falar também da Avalon. A Avalon, cada detalhe evoca a magia dos tempos antigos, sabia? É, entre as brumas eternas de Paranapiacaba, você vai viver uma experiência no lendário reino de Avalon. Cavaleiros, castelos, dragões não estão apenas nos livros. E lá eles fazem parte da atmosfera. Então é só você reservar, tá bom? Vai ter café da manhã, vai passear no centro histórico. Fala um pouquinho sobre Avalon. Esse Isso, lugar também místico, né? Muito bonito. Tem muito bem. armaduras lá, o pessoal pode se vestir. Exatamente. É Isso, também uma experiência formidável. exatamente. A pousada Avalon, ela está inserida dentro de um galpão, um prédio histórico conhecido por Galpão de Solteiros, né?
Eu estava explicando que as casas eram dadas aos funcionários conforme o seu posto na ferrovia. Então, da mesma forma que o engenheiro recebia uma casa de engenheiro, né, com todos aqueles cômodos grandes, com lareira, enfim, o funcionário raso, ele dormia em um alojamento, dividia esse alojamento com mais uma pessoa, em um grande galpão com 12 quartos, lado a lado, 12 alojamentos, né? Esse galpão ficou historicamente conhecido por galpão de solteiros, porque eram os funcionários solteiros da ferrovia, né, que moravam nesse tipo de alojamento. E ao centro desse galpão morava uma família. Por que que tinha essa família bem no centro, Gustavo? Para colocar ordem nos solteiros, para não deixar Olha só. eles fazerem bagunça. E homens e mulheres trabalhavam? Quais eram os principais trabalhos dos homens e das mulheres? Assim, qual a diferença dos trabalhos? Basicamente, os trabalhos mais braçais, mais pesados, eram desempenhados única e exclusivamente por homens, mas as mulheres também tinham ali o seu papel dentro da administração da ferrovia, né? Dentro do fornecimento de alimentos, elas providenciavam uma infraestrutura para que tudo ali funcionasse, né? Para isso funcionar, os comércios, enfim, né? Então a vida ali era boa, mas era difícil também, né? Então, você imagina um local onde o grande movimento férreo, né, das máquinas locomotivas eram feitas todas a vapor. Quem já andou, quem já viu uma locomotiva a vapor soltando aquela fumaça, não é só fumaça, é fuligem. Aquilo são madeira sendo queimada para aquecer as caldeiras, para fazer a máquina girar, e o que sobe ali junto são fuligens, É o famoso cinza. carvão quando a gente faz um É o churrasco, né? carvão. Agora, você É. imagina a sua roupa no varal, como é que ficava? Você imagina o chão por onde você andava, como é que ficava? Então, as mulheres usavam longos vestidos que se arrastavam no chão e a borda ficava, a barra ficava toda preta, toda Nossa, suja, olha só. né? Voltando na Avalon, você havia me perguntado, né, o Sim, sim. porquê, né, dessa temática inglesa. A primeira resposta é essa, porque é uma lenda inglesa, é uma lenda arturiana, né? E Avalon é uma ilha mística, né? Que ela surgia dentre as brumas, ela só aparecia magicamente no meio das brumas, né? Onde morava uma meia-irmã do rei Arthur chamada Morgana. A tia dela era uma grande feiticeira que habitava essa ilha de Avalon. Então temos as Brumas de Avalon, que inclusive é um romance, né, uma trilogia muito bonita de ser lida, né? E nós temos as Brumas de Paranapiacaba. Então Avalon remetendo a essas lendas arturianas, né? E as Brumas ali de Paranapiacaba complementando todo esse contexto, né, medieval. Por isso a temática da pousada com escudos, com capacetes, com armaduras, e realmente as pessoas podem vestir lá um capacete, tirar fotografia, saem belas fotos lá. É, são duas pousadas realmente, ó, o diferencial, né? Ó, é muito bonita aqui a casa também. Preservaram toda a estrutura da casa. Exatamente. Olha só, o pessoal se vestindo aqui, que lindo. Os quartos temáticos. É, Parabéns, bem diferenciado. muito E o obrigado. pessoal também está falando bem aqui, ó. Eu olhei no Google, quartos confortáveis, limpos, para até 3 pessoas, café da manhã maravilhoso, com gostinho de café da avó, atendimento excelente, visual sensacional do lugar. Com certeza voltarei. E eu vou lá também, viu? E outra pessoa também falou aqui no Google. Só você olhar lá nas avaliações dos hóspedes no Google, tem essa citação também. Olha só que legal. Lugar incrível, ambiente agradável, pessoas solistas e gentis. Café da manhã muito bom e localização próxima de vários pontos legais da cidade. Altamente recomendo. Parabéns, viu, Silvio? Muito obrigado, muito obrigado. Esse é o nosso intuito, você vê, de proporcionar esse tipo de experiência aos hóspedes. É aquilo que eu falei anteriormente, que aquele acolhimento, aquele atendimento humanizado. Não é uma relação hotel-cliente pura e simplesmente, né? Ali a gente estabelece ali um laço de amizade familiar, né? Nós realmente somos solícitos no que o hóspede precisar. Nós temos um grande diferencial, Gustavo, porque eu gosto muito de viajar.
Eu viajo o mundo inteiro, eu já fui aí para mais de 40 países, e de cada um deles eu trago um pouquinho de experiência, e aquilo que é possível eu busco aplicar nas nossas pousadas. Então nós temos um grande diferencial, que é o nosso autoatendimento, nosso auto-check-in, né? Isso foi uma experiência que eu tive na Noruega, num dos hostels que eu fiquei na Noruega, né? Que eu cheguei 2 horas da manhã no hostel e mesmo assim eu consegui entrar. Por quê? Eu tenho uma fechadura eletrônica no qual eu forneço o código para o cliente que fez a reserva conosco, ele vai lá, vai abrir essa fechadura, vai pegar a chave do quarto dele e ele vai se hospedar a qualquer horário do dia, da noite ou da madrugada. Então nós temos ali um funcionamento de 24 horas, né? Mesmo com a recepção fechada, que a nossa recepção não é 24 horas, mas o hóspede ele pode se hospedar a qualquer horário. Maravilhoso, porque eu tive até uma experiência ruim quando eu fui para o Chile. Eu cheguei lá no hotel meio-dia. Aí era para entrar 2 da tarde. Aí 2 horas eu vou fazer o quê? Aí você tá cansado, quer descansar. Aí deu vontade, vou lá no Vale Nevado. Aí foi uma experiência boa, mas você cansado, você não aproveita muito a cidade, o lugar. Então, por isso que foi uma sacada boa tua, porque as pessoas descansam, tomam um cafezinho, ficam ali próximo e depois vão mais longe, vão fazer as trilhas, porque tem algumas trilhas lá também. Tem até uma. Quando eu fui para lá, eu fiz uma que chamava Trilha Gustavo, alguma coisa com Gustavo lá, Poço né? do Gustavo, também em sua homenagem, Gustavo. É. Eu fui nessa trilha aí, muito, muito bacana, muito diferente. E tem muitas trilhas, muitas coisas para fazer. E tem algumas coisas que a pousada mesmo indica ali mesmo. Tem algum local para as pessoas Tem irem para sim, fazer essas trilhas, passeios? tem Como sim, funciona? tem sim. Nós temos ali, que nem você falou, nós temos muitas trilhas ali em Paranapiacaba, porque nós temos dois tipos de turismo em Paranapiacaba, que é o turismo cultural, conhecer a vila, conhecer a história da vila. É legal quando vocês forem buscar o serviço de um guia local para fazer um city tour, né? É muito enriquecedor, né? Você sabia, por exemplo, que o primeiro campo de futebol do Brasil está em Paranapiacaba? Pois é, o futebol brasileiro Olha só. nasceu em Paranapiacaba. Por quê? Porque o inglês que trouxe o futebol para o Brasil, chamado Charles Miller, inclusive lá onde está o estádio do Pacaembu, tem uma praça em homenagem a ele chamada Praça Charles Miller, ele era telégrafo da São Paulo Railway Company, que era a companhia ferroviária. Ele trabalhava lá e ele jogava, antes dele vir para o Brasil, ele jogava no Corinthians, na terceira divisão lá na Inglaterra. O Corinthians inglês, que o Corinthians é um time inglês, não um time brasileiro. E aí ele começou a ensinar o futebol para os brasileiros, começou a jogar as primeiras peladas de futebol lá em Paranapiacaba. Aí eles começaram a montar times, ensinaram para outras pessoas, para os funcionários da Companhia de Gás de São Paulo, começaram a estabelecer jogos entre eles, grandes peladas, né? Entre o time da Ferroviária e a Companhia de Gás, né? E aí eles construíram, então, o primeiro campo com medidas oficiais. É onde ocorreu a primeira partida de futebol, isso lá nos idos de 1910, aproximadamente. Então, nosso grande, maior esporte, né, nacional, futebol, o berço do futebol é Paranapiacaba. E o que representa hoje a Chambala em Paranapiacaba? Muito bem, nós tivemos aí, até me emociono quando vejo, né, hoje as fotos da pousada assim, toda arrumadinha, né, porque nem sempre foi assim, né, nós enfrentamos aí grandes desafios quando eu fui passear lá nos idos de 2001, 2002, né, me encantei com o lugar, era uma beleza rústica, era um diamante bruto que a gente via que estava ali enterrado, a pontinha desse diamante estava ali para o lado de fora, né? E eu abracei essa ideia através de uma senhora que eu fui tomar um chá de amendoim maravilhoso. Inclusive, eu recomendo, pessoal, quem for para Paranapiacaba, vai lá na Casa de Chá Raízes da Serra. Vai lá tomar um chazinho de amendoim. É uma coisa deliciosa. E eu conversando com essa senhora, dona desse local, ela me explicava que lá em Paranapiacaba ninguém era proprietário das casas, como eu falei anteriormente, né? Que aquilo tudo pertencia à prefeitura de Santo André, então haviam moradores que eram
ainda ferroviários aposentados, descendente dos ferroviários, e a prefeitura estava abrindo, então, para novos empreendedores. Foi aí que eu entrei, né? Eu fiz um projeto, né? Eu tinha que fazer um projeto voltado para o turismo, eu tinha que pegar um imóvel, mas destinar esse imóvel ao turismo. Conversando com algumas pessoas, né, com o pessoal também da prefeitura, descobriu que o que eles mais precisavam eram de hospedagem. Tanto é que quando eu cheguei lá só tinham 6 leitos de hospedagem. Você perguntou quais foram os primeiros empreendimentos? O primeiro foi alimentação. O segundo, hospedagem. Porque o pessoal passava e ia embora. Aí Exatamente. depois com a chegada, a facilidade do trem turístico, esse que também que vai de todos os dias também, O trem turístico veio até Rio Grande, né? muito tempo depois. Isso aí eu estou falando lá nos primórdios do Olha só. turismo em Paranapiacaba, não tinha trem turístico. E ainda aconteceu o primeiro festival de inverno, olha, primeiro festival de inverno, e eles estavam desesperados, porque eles não tinham onde botar o povo para dormir, né? Foi então que eu tive a ideia de montar uma pousada. Então eu Qual fiz chegou primeiro, Avalon ou a Shambhala? Shambhala, a Shambhala em 2002, né? Então eu fiz ali o projeto, descrevi como que ia funcionar, que ia ser, né? Mas eu estava pensando numa coisa modesta, pequena, um quarto, onde eu ia colocar 2 beliches apenas, né? Um lugarzinho lá para eu permanecer também. Aí a prefeitura me chamou, me apresentou o casarão da Shambhala. Só que o casarão da Shambhala, rapaz, você chorava, porque estava todo engolido pelo mato. Era uma coisa escura, horrível, tudo cheio de limo. Não tinha teto em muitos cômodos, não tinha o telhado, porque arrancaram tudo para arrancar um cobre que passava por todo o telhado. O chão da sala não havia o assoalho, levaram o assoalho por conta do pinho de riga, que era muito valioso. Sabe aquela música, Gustavo? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Assim era Shambhala. Nossa. E E eu, você não desistiu. não, eu não desisti. Eu olhei aquilo, eu fiquei encantado, principalmente pela claraboia, que inclusive tem uma foto aqui que mostra a claraboia. Foi o que mais me atraiu naquele casarão todo, foi aquela claraboia. E a minha sócia, porque eu tenho uma sócia, a Selma de Andrade, né? Que ela entrou nessa empreitada comigo. Ela me segurou pelo braço e falou: Silvio, vamos embora daqui, que aqui nós não temos dinheiro para fazer isso. Mas eu acreditei, convenci ela a ficar e as coisas foram acontecendo. Eu acabei por abrir mão da hospedagem naquele ano. Em troca, eu abriguei um evento chamado Expo Decor Paranapiacaba, onde um grupo de arquitetos, cada um escolheu um cômodo para fazer a sua decoração, né, o seu projeto arquitetônico, e foi aí que eu me beneficiei, porque parte da minha reforma veio através desses arquitetos, né? Eles conseguiram a doação de tintas, enfim, eu entrei com a mão de obra e nós conseguimos botar esse patrimônio histórico de pé. Tá? Então, mais do que uma pousada, para nós foi um grande orgulho de botar, realmente colocar a cultura de novo ativa, né? Manter aquele patrimônio em pé e funcionando. E Convenção das Bruxas, que é o Encontro Internacional de Magia, Steampunk, Caravana Vassoura da Bruxa. Quem são esses eventos? Explica um Muito bem. pouquinho pra gente. Quem trouxe, quem teve ideia de trazer esses eventos aí para Paranapiacaba? Legal, boa pergunta, Gustavo. É que Paranapiacaba, que nem eu falei, eu peguei bem a gênese de todo o turismo na vila, né? Então a prefeitura, ela entrou contribuindo com um grande evento chamado Festival de Inverno de Paranapiacaba, que começaram as primeiras edições, né, de uma forma um pouco mais tímida, depois cresceu ao longo dos anos, mas a gente não podia depender única e exclusivamente desse tipo de evento, né? Então surgiu a oportunidade, a primeira delas foi em relação à Convenção de Bruxas e Magos, onde a própria prefeitura sugeriu, falou para a gente, falou, olha, por que vocês não se unem, não fazem outros eventos na vila? Uma festa junina, uma festa de Páscoa, um Halloween, e nós estávamos justamente numa época de Halloween. Falamos, pô, boa ideia. Só que a gente já estava entrando em novembro praticamente, já tinha passado a coisa do Halloween. Como eu e mais uma empreendedora da época, né, na vila, a dona Marilza, que ela era proprietária da taberna Refúgio Cigano, nós conhecíamos já o trabalho da Casa de Bruxa
né, sob o comando da Tânia Gori e do Alexandre Gori, aqui em Santo André, né? Então é uma casa voltada a cursos, né, a eventos místicos, né, cursos de bruxaria natural, massagem, enfim, toda uma gama, né, de cursos terapêuticos e esotéricos, e nós fomos atrás dela. Nós fomos em 4 pessoas, 4 empreendedores da época, né, que fui eu, o senhor Doel, que era proprietário de um restaurante lá, o Eduardo Pim, que até hoje ele está lá, é um historiador, guia na cidade, e a dona Marilza, do Refúgio Cigano. Conversamos com a Tânia Gori, ela adorou a ideia de ir fazer alguma coisa na vila, até então não era uma convenção, né? A primeira coisa que aconteceu na vila foi uma brincadeira com as crianças, de gostosura e travessura. Então, nós conversamos com todo o comércio local do que ia acontecer, providenciaram os saquinhos de docinhos para as crianças, e ali rolou o primeiro evento, Tipo o Halloween dos Estados tipo um Unidos. Halloween dos Estados Unidos, né? Da segunda convenção em diante, aí ela já começou a tomar a forma de como essa convenção é hoje. Então, eu mesmo fui o intermediador com a prefeitura para que o evento acontecesse, porque na época precisava de alguém, algum empreendedor da vila, né, dar o aval para aquele evento que estava querendo vir participar. Então, ali nós colocamos a nossa assinatura, solicitei para a prefeitura os prédios aonde ia ocorrer feiras, apresentações, né? Que foi o Clube Lira Serrano e foi o Antigo Mercado, que ficaram por muitos anos sediando todo o evento. E o evento Convenção de Bruxas e Magos, inclusive o nome, eu que batizei esse nome, porque quando eu fui solicitar os empreendimentos, eu tinha que mencionar um nome para o evento. Quantas pessoas iam vir, como é que ele era, como que, né, tudo que ia acontecer. Então, eu, na hora, inventei lá, por conta de um filme, tem um filme chamado Convenção de Sim. Bruxas, né? Eu acrescentei o e Magos, Convenção de Bruxas e Magos, de Paranapiacaba, E ocorre quando esse em maio. evento? Em maio, é. E aí esse evento ele tomou forma, tomou corpo, e aí hoje ele caminha por conta própria, né? A Casa de Bruxa faz com maestria esse evento, é o maior evento místico da América Latina. É o que mais atrai público para E tem até excursão, né? Paranapiacaba. Tem gente que vem de todos os lugares do Brasil, né? Em virtude disso, a vila é muito pequena, ela não comporta hospedar toda essa quantidade de gente que vem do Brasil e fora do Brasil, tá? Em vista disso, eu criei a Caravana Vassoura da Bruxa, que é uma excursão, né? Composto por transporte e hospedagem. Então, nós administramos essa caravana em 3 pessoas, que é a Bruna Reis, a Selma Andrade e eu. E é uma caravana que compreende transporte a partir de São Paulo. A gente sai lá do terminal rodoviário do Tietê, nos hospedamos em um hotel fora da vila de Paranapiacaba, porque dentro da vila as minhas pousadas ficam lotadas, assim como todas as outras, e eu faço transfer diariamente entre o hotel e a convenção. Então é uma forma prática, econômica, bem confortável, porque o hotel que nós ficamos oferece o conforto que na vila a gente não consegue oferecer, como suítes, banheiro dentro do quarto, ar-condicionado, tem até academia no hotel que nós ficamos, né? Café da manhã. Então a gente montou essa caravana, que é um grande sucesso. Para você ter uma ideia, só esse ano nós levamos mais de 150 pessoas na nossa caravana. Olha só. Em 2 finais de semana, que agora a convenção também cresceu, não é mais em um único final de semana, é feita em 2 finais de semana. E nesses 2 finais de semana levamos mais de 150 pessoas. E isso ajuda a reduzir o fluxo de veículos dentro da vila, né? A gente faz essa contribuição também para que o evento aconteça e não tumultue ali a vila. E esse evento steampunk, ele não tem nada a ver com rock, punk, né? Não tem nada a Explica um ver. pouquinho pra gente. Então, esse evento é um evento também que eu viabilizei, levei para Paranapiacaba. Eu também não conhecia, né? Na época nunca tinha ouvido falar. Através de um grande amigo meu chamado Cândido. É um rapaz muito inteligente, né? Muito instruído dentro da literatura, de vários ramos da arte, né? Da cultura. E ele era membro da Associação Brasileira de Esperanto. Tudo começou, na verdade, com Esperanto.
Então ele me explicava que o Esperanto, né, não é uma língua morta como todo mundo pensa. Tem 10 milhões de esperantistas no mundo inteiro. E esses esperantistas, eles buscam avidamente por lugares dedicados aos esperantistas. Então, junto com o Cândido, nós começamos um projeto que inicialmente ia ser nas minhas pousadas apenas, de transformar como um destino turístico para esperantistas. Aí ele começou a ir nas nossas pousadas, dar aula de Esperanto para as nossas funcionárias. Eu ia fazer a tradução de todos os nossos panfletos, todas as nossas placas indicativas, ia ter nas duas línguas, português e Esperanto, para atrair esse público esperantista. Dando certo, nós íamos esparramar isso para toda a vila de Paranapiacaba, transformar Paranapiacaba numa vila esperantista. Só que nessas idas e vindas, ele observou, falou, puxa, mas ele também não conhecia Paranapiacaba. E ele se encantou, e aí que ele me trouxe a história do steampunk. Aí ele me explicou que steampunk, né, é uma neo-ficção que se passa entre 1800 e 1900, né, cuja tecnologia é apoiada em magnetismo, eletricidade e vapor, que é a cara de Paranapiacaba. Sim. Ele falou, Silvio, a gente fica lá na Estação da Luz, se espremendo num pedaço de parede com tijolinho para tirar foto, porque é um cenário steampunk, e aqui a gente tem tudo isso aqui. Eu falei, opa, então vamos fazer um evento steampunk em Paranapiacaba. E aí começou esse evento, é um grande encontro, né? Ele acontece anualmente, geralmente no mês de agosto, né? E atrai, né, também público de vários lugares do Brasil. Mas é um evento cultural muito interessante, convido a todos para ir conhecer. Quem não sabe o que é steampunk, quem conhece Sherlock Holmes, é steampunk. Quem conhece Volta ao Mundo em 80 Dias, é steampunk. Toda obra de Júlio Verne é steampunk. Nós consumimos steampunk diariamente nas músicas, no cinema, só que nós não conhecíamos, não sabemos, né, o nome. Hoje vocês sabem. Aquelas cartolas com aqueles óculosinhos, aquilo é steampunk. Tem mais alguns eventos. O Festival de Inverno, que é promovido pela Pela prefeitura. prefeitura, O isso. meu amigo, que eu já trabalhei com ele na OAB, Sim, né, que é o Fábio Picarelli. Fábio Picarelli, que ele é subprefeito de Paranapiacaba. Exatamente. Fábio Picarelli está fazendo um trabalho fantástico em Paranapiacaba. Paranapiacaba está bem bonita, está bem revitalizada, a prefeitura está fazendo um bom trabalho, né, de recuperação de todos esses imóveis históricos, né, porque a gente não pode perder, não é a questão apenas do imóvel, é toda uma cultura. Né? São os imóveis, são as pessoas que moram lá, é essa cultura ferroviária que a gente está lá preservando. Por isso que a gente pede, pessoal, venham conhecer Paranapiacaba, venham consumir em Paranapiacaba, venham se hospedar, venham se alimentar. Nós precisamos do apoio de vocês para manter essa parte da nossa cultura viva. Porque sem os turistas, Paranapiacaba não é nada também. Paranapiacaba são os prédios, são as pessoas que moram dentro dele, trabalham e moram dentro dele, e os turistas que vão lá visitar. Tem mais algum evento que a gente esqueceu? Não, os grandes eventos basicamente são esses, mas ao longo de todo o ano nós temos grandes eventos na vila, tá? Sim, o Festival do Cambuci ocorre no mês de abril, né? Todo mês de abril, o Festival do Cambuci, é maravilhoso. O Carnaval de Paranapiacaba também é muito famoso, com suas bandas de marchinha, o Eles Bloco tocam das lá Cloacas. no Lira Serrano, né? Eles tocam em vários pontos da cidade. Eles saem andando pela bloquinho, né? Carnavalzinho de rua, como os velhos tempos, como marchinhas as antigas, né? Para toda a família, para todo mundo se divertir. São Paulo é uma bagunça, trânsito. O pessoal tem que ir para Paranapiacaba. Né? Paranapiacaba. Então nós temos o Carnaval, né? Em fevereiro, muito, muito gostoso, tá? Pode vir com a família tranquila, um Carnaval muito sossegado, de muita diversão. O Cambuci, que eu já falei, a festival, a Convenção de Bruxas e Magos, no meio do ano, o Festival de Inverno, o Steampunk, o Conselho Steampunk, né? A Feira Literária, não, desculpa, Festival de Fotografia, agora em setembro. Tá? E lugar que não falta, né? Lugar tem que não o falta. trem,
tem o relógio. Muita coisa. Mês passado nós tivemos um festival de cinema em Paranapiacaba, muito legal, 40 filmes concorrendo, né? A feira de presépios e oratório. Teve Paranapiacaba até tem do Zé muita do coisa. Caixão lá, né? Que o nosso amigo PC aqui dos Trabalhos Técnicos participou. Teve sim. Paranapiacaba já foi palco assim de muitos filmes e atuais. Quem entrar na HBO, procura lá pelo Vale dos Esquecidos. É uma série da HBO gravada toda em Paranapiacaba, Olha só. né? Na TV, no canal Brasil Paralelo tem Oficina do Diabo, também uma série fantástica gravada toda em Paranapiacaba. E manda um abraço para teus amigos comerciantes lá também. Tem cerveja, tem é, pinga de cambuci, tem bastante coisa diferente lá, né? Tem sim, porque hoje os rumos do turismo em Paranapiacaba, né, tá tomando outros ares. Nós estamos recebendo lá novos empreendedores, né, com sangue novo. Eles estão muito empenhados em fazer coisa nova, oxigenar um pouco, né, o turismo em Paranapiacaba e a coisa está acontecendo. Então nós temos um grupo já formado e associado à CISA, Associação Comercial de Santo André, né, da qual nós fazemos parte, né? Um abraço para o meu amigo Vermelho, da Zizi Tap Beer, para o Paulo do Café Infinito Olhar, para a Talamine, Ana Talamine, enfim, tantos outros. Desculpa, não dá para citar o nome de todos, mas somos aí um grupo de quase 20 empreendedores, tá? Inclusive, pessoal, nós estamos com uma campanha de consuma no comércio local, fixo de Paranapiacaba, porque todos esses grandes eventos traz barracas, fast food, né, de vários tipos, mas é importante que vocês consumam dos comércios locais, que é o comércio local que mantém a vila funcionando. Tá? Nós precisamos muito disso. Consuma no comércio fixo local. Lojas de artesanatos, restaurantes, bares, bebidas, né? Pode consumir nas tendas, pode consumir nas barraquinhas, mas consumam também nos estabelecimentos locais. E quais são os planos para o futuro, Silvio? Bom, Paranapiacaba tem grandes planos para o futuro. Inclusive, hoje ela está se preparando a ser candidata a Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Não é um título pequeno, vai ser o primeiro do estado de São Paulo. Nós não temos esse título, né? Então, as promessas para Paranapiacaba são grandes, né? Da gente revitalizar todas as obras ainda que faltam, né? Os imóveis ainda que faltam. A gente está contando aí com parceria da prefeitura, né? Colaboração da prefeitura, né? Nas nossas pousadas também estamos implementando novas tecnologias, novas implementações tecnológicas para as pousadas, né? Aquela deficiência que nós temos de falta de banheiros, em breve nós vamos resolver isso aí, nós vamos ter suítes nas duas pousadas, nós vamos ter uma forma mais confortável de receber os nossos turistas. Para isso que Paranapiacaba está se preparando e as pousadas Avalon e Xambala também estão indo junto. Como a gente faz para te procurar, Silvio? As redes sociais, contatos, fica à vontade. Legal, nós temos aí as nossas redes sociais, né? Depois nós vamos colocar aí pro pessoal, né? Coloca uma legenda pro pessoal. @Pousada Avalon, com N no final, N de navio, @Pousada Avalon e @Pousada Xambala. Xambala se escreve com 2 L's e H no final, tá? Ali tá as nossas redes sociais. Tem os nossos telefones também para reserva, para informações, né? Que é o 11 96601 2281. Vou repetir, 11 96601 2281, tá? Vai falar direto comigo aqui, com o Silvio. Muito obrigado. Conversei com o Silvio Cunha, que é proprietário, empreendedor do Avalon, também desse outro Xambala, Xambala. também maravilhoso. Você viu aqui pelas fotos, né? Então, esse foi o episódio número 1, que vamos subir nas redes sociais. Você vai poder desfrutar aí de toda a história de Paranapiacaba, conhecer um pouquinho mais, os festivais, essa história maravilhosa que é Paranapiacaba, através do TikTok, o podcast do empreendedor. Também estamos no YouTube, Instagram. Então você pode procurar e vamos fazer os cortes também para você ver os melhores momentos. Então esse foi o episódio número 1 do podcast do empreendedor com o Silvio
Muito obrigado, Silvio. Manda um abraço pro pessoal lá de Paranapiacaba, Fábio Picarelli, e manda o seu recado final aqui. Legal, Gustavo, eu que agradeço, tá? Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Obrigado a todos vocês que ficaram aqui até o fim, né? Se vocês gostaram aqui das histórias, das informações, pode me chamar no WhatsApp, quiser tirar alguma dúvida, eu dou mais informações. É um grande prazer realmente atendê-los. E, por favor, vamos lá para Paranapiacaba, hospede-se lá nas nossas pousadas, na Avalon, na Shambhala e tantas outras. Tem várias outras hospedagens, tem o Hostel Big Ben, tem a Casa Zen, tem vários lugares legais para vocês ficarem, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima. Então compartilhe nas redes sociais, tá bom? Compartilhe o podcast do empreendedor no YouTube, Instagram e TikTok. Nosso muito obrigado também, que fez trabalho maravilhoso, os trabalhos técnicos do PC. Muito obrigado. Obrigado, PC. Prefeitura de São Paulo, estamos aqui no TEIA Heliópolis. E até o próximo episódio.